Vamos começar aqui, vou montar todos vocês. Você já sabe como é o procedimento, né? Deixa eu ver aqui um troço aqui. Beleza, já começamos. Seguinte, o que é uma vela de impulsão? Por que ela serve? Que é de forma resumida, é a vela que não respeita a limitação, tá? Ela geralmente vai ser uma impulsão. Mas a gente também pode observar ela assim, ó. Vamos lá, vou explicar isso aqui, tá? Vocês lembram daquele negócio do contexto? Bom, primeiro vamos começar explicando essa parte de cima aqui, tá? Antes de explicar essa outra de baixo. O que é uma vela de impulsão? Uma vela que não dá, que não respeita a limitação. Por exemplo, você tem aqui um primeiro registro, né? Ou melhor, vou fazer assim, tá? Que isso aqui é o ideal que eu uso, que é o que vocês vão usar também, tá? Você tem aqui o primeiro registro. O primeiro registro, geralmente, o ideal para ela, tá? É da reversão. O ideal, tá bom? Tem o primeiro registro. O preço está aqui, ó. É uma região para limite, né, do mercado. Zona para limite. O preço vai lá e rompe essa zona. Quando o mercado começa a cair, o preço começa a cair, né? Ele vai lá e se limita. Ó. Pela regra da limitação, o preço tem que fazer o quê? Como ele não tem mais liquidez, né, da venda, ele tem que descer e bater nessa região e subir, ser verde, tá? Ele tem que subir. Se a vela seguinte entrar dentro da zona de venda aqui, ó, assim, rejeitando aqui no caso, né? Aliás, não respeitando a limitação, tá vendo? A vela que não respeita a limitação, se ela entrar dentro dessa zona, ela tá me dizendo que o preço se limitou de trabalhar a venda, ou seja, ele negou trabalhar a venda, e mesmo assim a venda teve uma força tão grande que foi capaz de empurrar uma vela para dentro da zona. Ok? Então o que a gente entende como isso? O que a gente entende disso aqui? É uma impulsão da venda. E ela vai para onde? Ela vai justamente para o alvo vendedor. Tá ok? Então ela vai se tornar um candle aqui especial para a gente, tá? Ela vai se tornar uma zona. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar venda nela lá, ó, tá? A gente pode pegar venda nela. E se por acaso o preço para nela assim, a gente também pode pegar mais venda aqui ainda, tá? Porque quando o preço forma uma impulsão, ele geralmente vai fazer uma estrutura assim, tá ok? E ele vai buscar o alvo, tá bom? Outra coisa, tá? A impulsão, ela só serve para isso, só serve para buscar o alvo. Então, se não tiver alvo e você estiver usando a impulsão, você está usando de forma inútil, tá? Por exemplo, digamos que aconteceu isso aqui, ó. Inclusive, eu indico que vocês façam o seguinte, tá? Indico que vocês sempre esperem a resposta da próxima vela, tá bom? Para vocês evitar loss. Por quê? Pode ser que venha aqui o rompimento, né? Se o preço rompe a impulsão, significa que a compra retoma a força. Então o preço vai tender a se manter acima e vai buscar o alvo, certo? Lembrando que para buscar o alvo a gente tem que ter alvo para buscar, tem que ter espaço, né, até lá, certo? Se o preço retoma aqui, ele vai tender a buscar o alvo da compra. Quando ele voltar de novo para dentro da impulsão, aqui ó, aí sim você vai jogar o preço para onde? Agora aqui você já pode começar a vender direto, tá? Você pode vender direto aí que ele vai vir aqui, ó. Pode começar a atacar a venda aí que ele vai cair direto até lá. Tá ok? Geralmente é assim.
Então, resumindo, vamos lá, vamos voltar aqui tudo. Primeiro ponto. Primeiro, quando o preço não respeita a limitação, dois, pronto, vamos lá. Vamos repetir de novo. Primeiro, quando o preço não respeita a limitação, temos uma vela de impulsão, certo? Então, essa vela aqui limitou no primeiro registro. Essa vela aqui tinha que reverter, tá? Para a gente não considerar ela uma impulsão. Ela não reverteu. Ela é uma vela de impulsão. Pode ser uma dupla posição, Gustavo? Pode, mas não é o ideal. Por que não? Porque a vela precisa conectar com o lote que tem alvo, a não ser que seja uma dupla posição que faça a conexão com o lote. Aí vai ficar difícil, né? Por quê? Porque não tem como essa vela aqui limitar e essa daqui conectar, né? Não tem como. Porque se ela limitar, ela tem que deixar o pavio no máximo dentro do pavio dessa, certo? A não ser que seja assim, ó. A não ser que seja a próxima coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Que vai ficar... Vocês vão entender melhor, mais ou menos, também como é que vai usar a dupla posição, tá? O contexto dessa segunda parte de baixo. Tá bom? Mas por enquanto aqui, ó, tem que conectar. Tá? Limitou, não respeitou e ainda conectou com o lote. Ela vai criar um alvo pra cá. Ela vai ser uma vela de impulsão. Marcamos ela aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a próxima vela. Confirmar a força da venda. Ou seja, se o preço faz isso aqui, ó. Perfeito, né? A gente já vai ter venda aqui, ó, até lá, tá? Você pode pegar a venda, tipo, seguida. Não precisa nem esperar, não. Vendeu aqui, que ela vai vir aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente pega a seguida já. Se o preço não confirma, né? Que é aqui, ó. Se o preço não confirma a força do preço de venda, se ele rompe, tá? A gente vai jogar o preço pro outro lado do mercado, né? Pro outro alvo. Lembrando, tá? Como essa vela aqui tem que entrar nessa zona, essa daqui, ó, ela precisa sair da zona caso ela não confirme a força da venda, tá? Então ela tem que sair daqui, tá ok? Ela tem que sair assim, ó, da impulsão e da região de venda, tá bom? Quando ela faz isso, você pode jogar o preço para o outro lado do mercado, que é para o alvo da compra que está lá em cima, tá ok? Ela vai tender a capturar primeiro aquele alvo, e aí depois, se o mercado começar a voltar aqui, ó, quando ele adentrar de novo
no corpo dessa vela de impulsão, você já pode começar a vender aqui, ó, loucamente, né? Para chegar no alvo da venda. Você pode começar a vender tranquilamente aí que ele vai tender a chegar lá, tá? Dessa forma aí. Vocês estão entendendo? Só me confirme bem aí no chat, por favor. Beleza demais. Show de bola. Lembrando, gente, que essa impulsão aqui, ela é melhor, tá? Ou ela é mais válida. Pode colocar sua dúvida aí no chat. Ou ela é mais válida na limitação do primeiro registro, tá? Principalmente se for no topo. Tem que ser nesse daqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é o preço que vai ter alvo da venda, né? Então, se o preço limita e conecta com uma região que tem alvo da venda, melhor ainda. Tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês também das outras impulsões que vão ser válidas nos outros tipos de limitação, mas essa daqui é a principal, tá? Daniel, pode escrever sua dúvida aí no chat, tá? Que eu vou estar olhando aqui. O alvo lá embaixo só tem alvo se for pavio vermelho, se for maior. Se tiver um pavio vermelho aqui embaixo, é alvo, tá? Pode ser assim ou assim, não importa. Tem que ter o pavio vermelho, tá ok? Beleza? Então é dessa forma que a gente vai usar a impulsão. Antes de partir para a próxima, eu vou mostrar aqui essa parte de baixo aqui, ó, né? Como a gente pode ver, a impulsão, ela vindo de um contexto de indecisão. Primeiro de tudo, o que é um contexto de indecisão, né? Vamos apagar esse troço aqui. Que é um contexto de indecisão do mercado. É quando o preço não sabe para qual lado vai trabalhar, tá ok? Então, por exemplo, ó, o preço está aqui na região de compra, né? Aliás, está aqui nessa região. Ele rejeitou trabalhar a compra, correto? E aí lá se vem a venda de novo, ó. Não precisa limitar não, tá? Nesse caso aqui não precisa limitar. Vou até apagar um pouquinho mais essa vela, pra gente fazer aqui um desenho mais bacaninha. Não precisa ser limitando não, tá? O preço limitou ali, ó. Aliás, rejeitou, né? Voltou a cair. Ó. Rejeitou. Se ele volta a subir aqui, ó. A partir daqui você tem um contexto de indecisão. Correto? Você tem um contexto de indecisão aí no mercado. Por quê? Porque o preço não está te dizendo claramente se ele vai trabalhar nem compra e nem venda. Tá vendo que ele está rejeitando os dois? Né? O que você vai fazer? Você tem que aguardar o preço, ele de novo rejeitar. Certo? Se ele rejeitar e voltar para dentro da zona e continuar, aliás, assim, ó, por exemplo, rejeitou aqui e ele continuou, ó, entrando dentro da zona, tá vendo? Isso aqui também é uma vela de impulsão. Por quê, Gustavo? Porque ela tomou a decisão de injetar compra e buscar onde agora? O alvo da compra. Vocês conseguem entender o motivo? Da mesma forma aconteceria também se fosse assim, por exemplo, ó. Vamos imaginar que o preço chegou aqui, né? Ele não rejeitou lá, só exemplo. Aí lá se vem ele aqui e começa a cair. Ó. Começou a cair, chegou aqui, rejeitou. Lá se vem uma vela de venda, entrando dentro da zona da venda, ó. Essa vela aqui toma a decisão, ela injeta a venda, né? Porque a compra não está sendo trabalhada e nem a venda. Os dois estão aqui. No momento que alguém tomar a decisão, é para esse lado que o preço vai tender aí. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso aguardar a confirmação de que de fato isso vai acontecer. Ou seja, o preço tem que se manter dentro da vela de impulsão e preferencialmente também dentro da zona da venda ao qual ele conectou, né? Se acontecer isso, perfeito, a gente vai trabalhar a venda. Se não, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar para o outro lado, tá? Se caso ele sair da região da venda e romper a vela de impulsão, a gente vai trabalhar a liquidez compradora que está aqui, ó, né? Isso aqui é o famoso falso rompimento. E aí, se o preço voltar para dentro dessa região, né, depois que ele já tiver trabalhado a liquidez da compra, quando ele voltar para dentro dessa vela aqui, é lindo demais. É show de bola. Isso aqui é a coisa mais bacana do mundo, ó. Bateu aqui, meu irmão, pode vender, tá?
ele vai tender a cair na liquidez que ficou ali, ó, criada por essa vela de impulsão. Beleza? Entenderam? Se tiver entendido, comenta aí. Se não, também comenta. Perfeito. Todo mundo entendeu, né? Beleza. Vamos para os próximos. Essa segunda vela. Confirmação, gente. É a mesma coisa da confirmação do posicionamento. Não tem segredo, não. O preço bateu aqui. Entrou na região. O que ele tem que fazer? Confirmação. Se manter dentro da zona, né? Então, ele adentrou na região da venda. Retornou, confirmou, você pega. Ele só não pode passar daqui também, né? Essa vela aqui não pode romper a impulsão. Entendeu? Tem que ficar aqui dentro da impulsão e dentro da zona de venda. Beleza? Se for duas velas a mesma coisa, não muda nada. Desde que ela não saia da região da venda. Principalmente se for assim, né? Se não sair da região da venda, o preço vai continuar caindo. Tá? Beleza? E desde que também não seja uma impulsão, né? Por exemplo, o preço está aqui, ó. Imagina que ele fez isso aqui. Ó, limitou, né? E faz mais uma da compra aqui. Isso aqui é uma impulsão. Ela está saindo da região da venda, está conectando com essa, ó. O preço vai tender a trabalhar a compra lá, né? Duas velas vermelhas, o preço já está continuando. Se ele continua aqui, mais um você já vai pegando a venda. Entendeu? Beleza? Então, show de bola. Vamos para os exemplos agora dos outros tipos de limitação, tá? Como é que a gente vai fazer, tá? É porque é o seguinte, ó, vocês têm que entender que a impulsão, ela serve somente para jogar o preço para os alvos, tá? Então, se não tiver um alvo, a impulsão vai ficar meio que inutilizada, né? Entendeu? Se não tiver alvo, vai ficar inútil. Então, vamos lá. Aqui você tem que ter um alvo, ó. Tem que ter um alvo lá em cima. E aí o preço vai fazer o quê? O preço vai vir aqui. E, por exemplo, vamos voltar esse exemplo aqui, ó. Aqui tem uma dupla posição no topo, né? A venda foi lá e ativou o limite. Quando a compra voltar nessa região, o que tem de acontecer? O preço tem que reverter, certo? Tem que reverter. Então, por exemplo, digamos que ele fez isso, ó. Fez isso aqui. Parou na região, tende a reverter, certo? Ou então fez isso, ó. Tende a reverter muito. Se ele der continuação, a gente tem uma impulsão aqui, certo? Essa vela aqui é uma vela que injeta muita compra. E aí a gente vai ter essa vela aqui como uma vela forte. Se o preço confirma a força, né? Ou seja, ele não consegue ultrapassar essa vela, a gente vai ter impulsão aqui, ó, na próxima. Aliás, a gente vai ter compra na próxima e vai comprar, né? Até o preço atingir o alvo, tá bom? Então o nosso melhor cenário é esse. Formou a impulsão, confirmou, a gente vai trabalhando agora até o alvo, tá? Até o alvo de compra. Se por acaso a força da compra for superada, né? Aí vai ser o mesmo caso lá. A gente vai ver o preço voltando para a zona da venda, rompendo a força da compra, a gente vai trabalhar a venda, ó, até o preço chegar no alvo da venda. Quando ele voltar para a região, aí você já pode começar a comprar direto aqui, ó, tá bom? Já vai comprando direto que ele vai tender a chegar lá no alvo. Tá ok? Dessa forma aí. Beleza? E na nova posição de reversão, a mesma coisa, né, gente? Então, digamos que aqui tem uma nova posição de reversão. Bem aqui é um topo.
preço foi lá e rompeu esse topo. Olha só. Rompeu o topo, formou a nova posição. E aí quando o mercado voltar nessa área, né? Se por acaso ele der continuação conectando com a outra zona que tenha alvo, a gente vai ter uma impulsão nessa vela. Como é que a gente pode confirmar? O preço tem que manter a força da compra, né? Pode ser assim, ó, rejeitando aqui. Se acontecer dessa forma, vai de compra que ele vai tender a buscar o alvo, tá ok? Dessa forma aí. Quando eu posso pegar na abertura? Só quando o preço confirma, depois que ele confirma, tá? Então, por exemplo, e a confirmação que eu falo é essa, ó. É o preço a venda não mostrar força e a compra aqui você já pode pegar, ó. E depois daqui, você também já pode começar a continuar pegando, ó. Entendeu? Só espera descer um pouquinho para você não estar pegando de abertura, que não é ideal, tá? Mas se quiser pegar também pode, tá? De abertura que ele vai tender aí no alvo. Até quando eu posso pegar? Vocês têm que entender que o alvo não é só aquilo ali, tá? Lembra que no lote existe divisão. Então, se por acaso tiver uma divisão aqui, ó, onde é que vai ser meu alvo? Vai ser ali? Não. Como é que eu vou chegar ali antes de passar aqui? Se ali é no início no novo preço, né, do novo lote. Então, meu alvo vai ser aqui. Entendeu? Vocês têm que lembrar disso. Vocês não podem cair na ilusão, né, de que o preço ele é único toda vez. Não é. Ele tem divisão, tá? Aliás, às vezes tem divisão, né? Se tiver divisão, você vai ter o alvo na divisão. Tá ok? E aí o preço vai ter que fazer o quê? Vai ter que conectar nessa divisão. Aí você vai poder pegar de novo, né? Se ele confirmou, vai de novo junto com ele. Tá ok? Se ele rejeita, acabou. O preço já atingiu o alvo. Tá ok? Então lembrem-se que o preço existe divisão. Ó, tá ok? Tem divisão aqui. E aí, se ele reveste, por exemplo, pronto, já atingiu o alvo. Se ele reveste, ele está rejeitando trabalhar a compra, ele vai vir aonde? Aqui, de novo. E aí sim vai, né? Entenderam? A limitação aqui, gente, é na nova posição de reversão, tá? Então, esse tipo de limitação aqui, ó. Essa zona aqui é uma zona de limite, tá bom? Olha o preço aqui, ele rompeu, reverteu, é uma região de limitação do mercado. O preço parou aqui, se ele continua, é uma impulsão essa vela, tá? Uma injeção de compra muito forte. O preço confirmando acima, já vai tender aí no alvo do preço. Beleza? Isso, se ela conectar, ela já gera o alvo, tá? Aí o que você vai precisar? Só vai precisar da confirmação de que a venda não vai mesmo trabalhar para baixo. Que ela vai respeitar essa força, ela vai segurar aqui, ó. Então você pode ir junto com ela, né? Beleza? Vocês entenderam, né? E entenderam também essa questão da divisão do preço? Vocês têm que botar na cabeça, inculca isso, tá? Não é todo lote que vai jogar o preço para lá para cima, não. Não é todo lote que vai jogar o preço para cá. Vai ter lote que vai ter divisão no meio. E onde é que vai ser o alvo? Vai ser aqui, ó, no início da divisão, tá? Vai ser aqui o alvo. Porque o preço primeiro tem que me dar a informação de que ele vai querer ir lá. E se por acaso ele me der a informação de que não vai, ele rejeitar, aí eu não vou poder ir lá, né? Ele vai ter que voltar. Entendeu? Então entendam isso primeiro. Alguma dúvida? Não? Vamos para nossa tira dúvida.